Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje para falar sobre mínimo múltiplo comum. E eu garanto que depois dessa aula você vai acertar qualquer questão que caia em qualquer prova e de qualquer banca. E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso resolvendo as principais questões que caem em concurso. E tem também, no final do vídeo, um super resumo, as dicas de ouro, aquilo que vai ajudar esse conteúdo a fixar na sua cabeça. Mas não adianta ir direto para o fim do vídeo, porque só vai ser útil se você passar por todas as questões, pegar todas as dicas, todos os bizus, e aí sim, vendo as dicas finais, vendo esse resumo, que vai destacar cada palavra que existe, para que você consiga interpretar a questão e entender que se trata de MMC e escapar de todas as pegadinhas, que vai fixar de uma vez na sua memória. Beleza? Então vamos começar, primeiramente, falando sobre a questão de como a gente faz as contas de MMC, tá? Então, como eu vou calcular o MMC? Existem vários métodos, mas o método mais comum e mais útil, que leva menos tempo na prova, é o método da fatoração. A gente vai fatorar um número, e o que é fatorar um número? É decompor, é escrever ele num produto de números primos. Tem aluno que pode até, de repente, usar uns números maiores, não necessariamente usar os próprios números primos. Mas eu, enquanto me preparava para os concursos que eu fiz, em alguns momentos eu errei quando eu tentei usar números maiores. E isso não pode acontecer porque perder uma questão dessa na prova é muito prejuízo. Então, eu vou demonstrar aqui rapidinho, opa, passou, vamos demonstrar aqui rapidinho como eu faria a fatoração e como eu calcularia o MMC entre 8, 12 e 21. Então, é aquela fatoração que a gente está acostumado lá da escola. Eu vou observar que tem números que são pares, então eu vou começar dividindo pelo número primo 2. Aqui fica 4, 12 por 2 fica 6, o 21 dá para dividir? A gente repete. Por 2 de novo, aqui fica 2, o 6 fica 3 e aqui fica 21. Então a gente vai dividindo. Por 2 de novo fica 1, aqui fica 3, aqui fica 21. Agora vamos por 3. Por 3 aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 7 e finalmente por 7, deixando todo mundo aqui igual a 1, aí sim, esse produto é o próprio MMC. Vamos multiplicar 7 vezes 3, 21, vezes 2, 42, vezes 2, 84, vezes 2, 168. E aí está determinado o número que é o menor múltiplo comum de 8, 12 e 21. Isso é importante? É, porque o 168 ele é o menor número, ele é o primeiro número, diferente de zero, que vai ser divisível pelos 3, deixando que resto? O resto zero, certo? Isso já é uma questão de prova, beleza? Então vamos lá, vamos agora entrar nas questões de concurso para dominar esse assunto e ter pleno êxito na prova. Então, a primeira questão. Um comerciante possui uma caixa com várias canetas. Irá colocá-las em pacotinhos, cada um deles contendo o mesmo número de canetas. É possível colocar em cada pacotinho 6 canetas, 8 canetas ou 9 canetas. E em qualquer dessas opções, não restará caneta alguma. Ou seja, quando eu dividir por 8, por 6 e por 9, o resto é zero, não sobra caneta. Aqui já é todo o texto dizendo para você que se trata de MMC. Olha mais uma dica e é importante também, cai bastante. O menor número de canetas. Aí fechou. Por quê? Agora eu estou dizendo que eu tenho um número maior que 6, 8 e 9, então é um número só, que eu separo, que eu divido, que eu organizo de 6, de 8 e de 9 pacotes com canetas, certo? Canetas em cada pacote, e não sobra nada. Esse número que eu quero calcular tem que ser divisível pelos 3. Esse número tem que ser múltiplo. Então aqui eu já vou marcar MMC. Esse menor número tem que ser um múltiplo. E agora é só vir aqui, ó, pegar os valores 6, 8 e 9 e fatorar eles, começando pelo 2, porque eu tenho um número que é par. Por 2, aqui fica 3, aqui fica 4, aqui fica 9. Por 2, porque tem par ainda. Aqui fica 3, aqui fica 2, aqui fica 9. Vamos por 2. Aqui fica 3, 1 e 9. Por 3 vai ficar 1, 1 e 3. E finalmente por 3
deixando todo mundo aqui igual a 1. Agora vamos multiplicar. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, vezes 2, 36, vezes 2, 72. 72 é a resposta dessa questão. Eu consigo ter, no mínimo, 72 canetas, porque quando eu dividir em pacotes de 6, de 8 e de 9, não vai sobrar caneta alguma. Pegou a dica? Entendeu aí? Então, se cair uma questão com esse mesmo texto, não perca tempo. Fatore e determine o MMC e a questão está garantida. Vamos para a próxima questão. Em um depósito, há um determinado número de caixas que deverão ser empilhadas, de modo que cada pilha tenha o mesmo número de caixas. Já começo a perceber aí a semelhança com o exercício anterior. Na realização da tarefa, foi constatado que se cada pilha tiver 5, ou 6, ou 8, sempre restarão 2 caixas fora das pilhas. O menor número de caixas que deverão ser empilhadas nesse depósito aqui é a outra pegadinha que costuma cair em questões de MMC. Agora ele está falando o seguinte, eu quero dividir em 6, 8 e 5 pilhas, mas eu quero que sempre sobre 2 caixas. Vai sempre sobrar 2 caixas. Aqui você pode marcar que é MMC com sobra. É aquela dificuldadezinha que as bancas colocam para atrapalhar a vida dos candidatos. Quando a gente calcula o MMC, não sobra nada. Mas imagina, eu quero que sobre, então eu vou somar o que eu quero que sobre no MMC. E está feita a questão. Então, deixa anotado que é só somar o que sobra. E aí a gente ganha uma super questão na prova também. Bora lá, vamos pôr então o 5, o 6 e o 8 e vamos fatorar isso aqui. Aqui tem algumas dicas que podem te ajudar. 5 e 6 são primos entre si. Então, o MMC entre eles é o próprio 30. E aí eu teria que agora poder calcular, de repente, o 30, o MMC, o 38, ou buscar um número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Mas aqui eu vou continuar mantendo a fatoração. Então, eu vou por 2. Aqui fica 5, aqui é par divide, fica 3, aqui vai ficar 4. Por 2, repete o 5, repete o 3, fica 2. Por 2, 5, 3 e 1. Vamos por 3, fica 5, 1 e 1. E finalmente vamos por 5. Fica 1, 1 e 1. Você vai perceber, se a gente começa a multiplicar de baixo para cima, a conta fica um pouco mais fácil. Então vamos lá. 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 30. Vezes 2, 60. Vezes 2, 120. E olha o perigo. Muito aluno chega nesse valor e vem direto aqui, ó, e acaba errando a questão. Por quê? Óbvio que a banca vai colocar a resposta lá do MMC. Mas lembra que o 120, se eu dividir por 5, 6 e 8, não sobra nada. E na questão, eu quero que sobre. Então, qual é a dica agora? A gente vai somar aquilo que eu quero que sobre. Então, 120 mais 2, 122. Aí sim, pode marcar a letra D e está certo. Então, 2 universos. Se eu quero fazer uma divisão de números diferentes e não quero que sobre nada e quero o menor, MMC. Se eu quero que sobre, também é MMC, mas esse valor que eu quero que sobra, eu somo. E tá aí mais uma questão super comum na prova. Beleza? Vamos seguir. Questão número 3. Em uma caixa, há menos de 300 pastas. Aqui, tem que dar uma grifada. Então, você que está fazendo a prova, sempre grife algumas informações. Que serão colocadas em gavetas, sendo que em cada gaveta deverá haver o mesmo número de passos. Então, eu vou organizar isso, mas sempre usando o mesmo número. Se forem colocados 5 pastas em cada gaveta, 6 pastas em cada gaveta, ou 8 pastas, sempre sobrarão 2 pastas na caixa. Aqui, a gente já está com aquele espírito. Bom, já parece semelhante aos outros, porque eu quero que sobre. Será que o professor está repetindo a questão? Não, aqui tem um plus, aqui tem uma dificuldade a mais, que é o tal do menos de 300 pastas. O número de pastas que há nessa caixa vamos lá, aqui eu já percebi que se eu for organizar de 5 em 5, depois se eu tentar organizar de 6 em 6, ou seja, se eu for dividir esse número de pastas de 6 em 6, de 5 em 5 e de 8 em 8, sempre sobram 2. Se não sobrasse nada, é só o MMC mesmo. Mas como eu quero que sobre, eu vou ter que calcular o MMC e depois somar a sobra, certo? Quase. Por quê? Eu tenho um número aqui que ele está me dando, ó, e não é simplesmente como ele pediu antes. Me dê o menor número.
Ele fala que há menos de 300 pastas, né? Há menos de 300 pastas. Vamos dar uma olhada aqui então e vamos fazer essa faturação. 5, 6 e 8, se a gente for lembrar, é o mesmo que a gente fatorou agora há pouco. E isso é comum, professor? Repete muito? Repete. Então, não vamos deixar de fazer? Vamos mais uma vez? Bora lá. Aqui por 2 vai ficar 5, 3 e 4. Por 2, 5, 3 e 2. Por 2, 5, 3 e 1. Por 3, 1. Opa, 1 não, né, professor? 5, 1 e 1. E finalmente fechando com 5, ficando 1, 1 e 1. Multiplicando, 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 30. Vezes 2, 60. Vezes 2, 120. E aí a gente tem a resposta aqui, ó, letra A, porque muita gente viu 120 e vai somar 2. E aí pode perder a questão. Por quê? Ele fala que há menos de 300 pastas. Então eu tenho que levar esse número para próximo desse valor de pastas. Então o que a gente faz? Então uma dica importante. Se o número que você quer de pastas está entre um intervalo, ou seja, não é o menor número, e sim dentro de um intervalo, você precisa primeiro levar o MMC até próximo desse número. Então, eu estou com 120, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar mais 120 para calcular o próximo múltiplo, que no caso é 240. Se eu somar mais 120, vai dar 360, e eu passo desse número de pastas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou segurar o próprio 240 para ser o número de pastas que eu quero desse problema. Só que se eu dividir o 240 por 5, 6 e 8, o resto que eu tenho sempre será 0. E eu quero que sobre 2 pastas. Então não tem problema. Vamos pegar o 240, somar mais 2 e chegar então em 242, a resposta desta questão. Ok? Então se ele jogar o número no intervalo ou falar, limitar um número maior, 400, 500, leva esse MMC até lá e lá que você soma. Então, a gente já viu 3 exemplos muito parecidos que mudou algum detalhezinho. É só treinar isso aqui, eu garanto que na prova você acerta, tá bom? E ó, mais uma vez eu repito, a gente percebe como os números que a gente fatora são sempre quase os mesmos. Então, quanto mais você treinar a fatoração, quanto mais vezes você dividir, mais chance você vai se habituar com esses números e mais chance você tem de acertar. Você vai acabar não errando, inclusive a própria conta aqui, tá? 120 é muito comum de cair em prova, mas muito mesmo. Vamos pro próximo. O entregador de mercadorias faz suas entregas em determinado comércio a cada 8 dias, em outro comércio a cada 12 dias, independente de o dia ser útil ou não. No último dia de 2022, um sábado, o entregador fez suas entregas em ambos os comércios. Logo, em fevereiro de 2023, ele fará suas entregas nesses comércios no mesmo dia em uma questão que envolve dia da semana, está despencando em concurso. Isso de todas as bancas. Aqui eu preciso chamar a atenção de você para a seguinte informação. O evento ele acontece em intervalos de tempos diferentes. Isso é muito comum em questões de MMC. Ele dá tempos diferentes. Isso pode ser dias, isso pode ser anos, isso pode ser horas, pode ser minuto, pode ser segundo. Ele vai dar intervalos diferentes. Vai dizer que aconteceu junto. Fez suas entregas em ambos os comércios. Então, mais uma informação importante para a gente começar a interpretar e chegar na questão de MMC sem a menor dúvida. Então, intervalos de tempos diferentes, digo o que aconteceu juntos e pergunto quando acontecerá de novo, tá? Quando ele fará suas entregas nesses comércios. Então é isso. Intervalos diferentes, acontece junto, quando vai acontecer de novo é MMC, certo? Aqui tem uma informação importante, porque a gente vai ter que determinar os dias da semana. Mas espera aí, vamos primeiro calcular o MMC. O MMC que eu vou calcular aqui é entre 8 e 12, certo? Como é par, vamos fatorar por 2. Por 2 fica 4, fica 6. Por 2 fica 2, fica 3. Por 2 fica 1, fica 3. Por 3 fica 1, fica 1. Agora vamos multiplicar para ver qual é esse MMC. 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Vezes 2, 24. Eu chego à conclusão que ele vai levar 24 dias para entregar em ambos os lugares. Ambos os comércios. Então,
a cada 24 dias, ele entrega a mercadoria nos dois comércios. Fechou? Só que aí vem essa questãozinha aqui, que ele diz o seguinte, ele entregou num sábado, mas ele quer saber quando ele vai entregar em fevereiro. E esse sábado foi o último dia de 2022. Então, a gente tem que imaginar que foi o quê? Dia 31 de dezembro. 24 dias a contar do dia seguinte, então são 24 dias a contar do dia 1º de janeiro. É quando ele vai fazer a próxima entrega. 24 dias a contar de 1º de janeiro cai no dia 24 de janeiro, certo? Mas ele quer saber isso em fevereiro. Então, é aquela dica que o professor já deu. Aqui, com 24 dias, eu caio em janeiro. Então, eu vou ter que jogar mais 24 dias para chegar no mês de fevereiro. Então, num total de 48 dias. Então, com 48 dias, ele faz as duas entregas em ambos os comércios. Só que ele quer saber dia da semana. E aí vem a última dica que o professor vai passar para vocês. Toda vez que eu quiser determinar dias da semana, isso para qualquer problema, isso pode cair em vários problemas de razão e proporção, regra de 3, média, vários problemas, eu posso pedir qual foi o dia da semana que o evento aconteceu. Para isso, você vai ter que dividir por 7. 7 por quê? Porque a cada 7 dias eu caio num sábado. Então, sempre de 7 em 7 vai acontecer um sábado, tá? Tem que tomar cuidado, porque no próximo exercício eu vou mostrar, uma pegadinha que impede essa dica aqui. Aqui eu vou dividir por 7 porque ele entrega sendo dia útil ou não. Então ele trabalha nos 7 dias da semana. Isso é importante. Então se for contando dia útil e dia não útil, o divisor que você vai usar é o 7. Fechou? Então vamos pegar o 48 e vamos dividir por 7. 48 dividido por 7 vai dar 6. 6 vezes 7 vai dar 42. Para 48, 6. Aqui eu tenho duas informações. O quociente, que é o número 6, isso te diz por quantas vezes vai acontecer de dar um sábado de novo. Porque de 7 em 7 sempre é sábado. Então quando eu dividi por 7 e sobrou esses 6 aqui, ó, deu essa divisão por 6, com 48 dias vão se passar 6 sábados. E ainda vão sobrar o quê? 6 dias para frente. E aí acabou o seu problema. Então quando eu quiser determinar dia da semana, eu vou fazer a divisão, vou pegar o resto e vou contar os dias para frente do dia em que o evento aconteceu. Então, o evento aconteceu num sábado, vão ser 6 dias. Vai ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vai acontecer a entrega em fevereiro, numa sexta-feira, em ambos os comércios. Pegou a visão? Então, é só fazer a divisão por 7 e contar o resto, os dias para frente do resto. Tá? E se desse 0 aqui, professor, seria o próprio sábado. Fechou? Dica importante. Então, se o resto for 0, é porque aconteceu sempre de sábado em sábado, aconteceu sempre de semana em semana. Fechou? Tranquilo? Bora fazer mais um exercício. Marcelo e Débora trabalham em regime de escala. A cada 4 dias sucessivamente trabalhados, Débora folga somente no dia seguinte. E a cada 6 dias sucessivamente trabalhados, Marcelo também folga somente no dia seguinte. No dia 26/7/2019, ambos estavam de folga. Então, estou dando aqui agora, diferente da outra questão, não estou dando o dia da semana, estou dando o dia do mês, né? Sabendo que o mês de julho tem 31 dias e que Marcelo e Débora trabalham independentemente de os dias serem sábados, domingos e feriados, ou seja, usando todos os dias da semana, se não ocorrerem imprevistos e eles trabalharem conforme informado, então o próximo dia em que ambos estarão de folga, em um mesmo dia, será em perfeito. Olha só como já bate com a dica da questão anterior. O que eu tenho aqui? Eventos que acontecem em dias diferentes, em intervalos diferentes. Digo o que aconteceu junto e pergunto quando vai acontecer de novo. Foi exatamente aqui, ó. Eu tenho um intervalo de trabalho e folga, digo que folgaram junto, perdão, no dia 26 e pergunto quando vão folgar de novo. Só que essa questão tem uma tremenda pegadinha. Muito candidato veio usando o 4 e o 6, mas não pode, e inclusive dá a resposta. Como eu estou falando de folga, eu tenho que considerar quantos dias eu demoro para folgar. Então, se eu folguei hoje, eu volto a folgar daqui 4 dias trabalhados. Então, eu vou folgar no 5º dia a contar de amanhã, certo? Então, nesse tipo de questão,
o que é preciso ser feito é determinar o intervalo da folga. Então, eu pego os dias trabalhados e somo com o dia que eu chego na folga. Porque a Débora folga a cada 5 dias. Aqui é a Débora. Certo? Agora vamos para a folga do Marcelo. Ele trabalha 6 dias e folga no dia seguinte. Então, ele tem uma folga a cada 5 dias. E aqui é o Marcelo. Então, essa dica é importante. Eu preciso somar os dias trabalhados com o dia que ele vai folgar. Fechou? Sempre assim e tem caído muito nas bancas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou calcular o MC. O MC entre 5 e 7 é tranquilo. Vai ser por 5, fica 1, repete o 7. Por 7, fica 1, fica 1. 5 vezes 7, 35 dias. O que o programa está falando? Que a cada 35 dias, eles folgam juntos de novo. É isso. Só que agora eu não vou dividir por 7, porque eu não quero saber o dia da semana. Eu quero saber o dia do mês. E para isso eu vou olhar quando eles folgaram junto, que foi no dia 26 do 7. Isso vai ser 35 dias a contar do dia seguinte. Como a gente sabe que julho tem 31 dias, para chegar, para terminar o mês de julho, eu vou ter 27, 28, 29, 30 e 31. Então vão se passar 5 dias em julho, certo? Então chegando aqui no dia 31 de julho. 5 dias, 31 de julho. Quantos dias ainda vão restar? Se passar os 5 dias aqui, eu vou ter 30 dias no mês de agosto. E aí é fácil. 30 dias no mês de agosto, cai no próprio dia 30 de agosto. Letra C. E é isso. Então, se tivesse que andar mais dias ainda, então eu contaria todos os dias de agosto, que no caso são 31, e o que passasse eu jogaria para o mês de setembro. É só ir caminhando com esse número nos meses. Fechou? Então, quando for dias da semana, você vai dividir por 7 ou por outro valor, depende do intervalo de dias que ele trabalha. Se for dias do mês, é só ver se esse mês tem 30 ou 31 dias e ir somando essa numeração e descontando. Lembrando sempre que conta a partir do dia seguinte o valor que você calculou. Fechou? Vamos para mais uma questão. Uma empresa executa serviços aos seus clientes somente de segunda a sexta-feira. Então aqui a gente vai para a última pegadinha das bancas. Independente de haver feriado ou não. Ou seja, de segunda a sexta, tiver um feriado na quarta, trabalha. Então trabalha 5 dias da semana. Para seu cliente X e W, ela executa serviços a cada 12 dias, excluindo-se sábados e domingos. E forçou essa ideia, tá? Enquanto para seu cliente Y e Z, ela executa o serviço a cada 33 dias. Ó, dando intervalos de tempos diferentes, certo? Também excluindo-se sábados e domingos. No dia 15 de agosto de 2023, uma terça-feira, essa empresa executou o serviço para ambos os clientes. Já pegou a visão, certo? Já está com a dica correndo no sangue. Intervalos diferentes de tempo. Digo o que aconteceu no mesmo dia, já posso matar. É uma questão de MMC. Está interpretado já. É MMC. Então, ambos os clientes. Isso significa que a vez imediatamente posterior em que ela executou o serviço para ambos os clientes em um mesmo dia foi uma mesma coisa que está acontecendo aqui. Só que agora eu volto a querer usar o dia da semana, certo? Ele falou que foi numa terça-feira. Vamos calcular o MMC. Eu já sei que essa questão é uma questão de MMC. Como tem par, eu vou começar usando o 2, certo? Aqui vai ficar 6. 33 eu vou repetir. Eu vou por 2 de novo. Aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar 33. Eu vou por 3 de novo. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 11. E eu vou fechar com o 11 aqui, ficando 1 e 1. E agora eu vou multiplicar. 11 vezes 3, 33. 33 vezes 2, 66. 66 vezes 2 vai dar 132. Resposta 132. Certo? Determinei o número de dias que esse evento vai demorar para acontecer junto ao mesmo tempo. Vão se passar 132 dias. Só que como eu quero dias da semana, a gente já aprendeu, né? A gente vai colocar uma divisãozinha aqui. Mas vamos pôr o 7? Não vai pôr o 7. Por quê? 7 é quando eu uso 7 dias da semana. E nessa questão, ele falou que não trabalha sábado e domingo. Então eu tenho que usar os dias que sobraram. Eu sempre vou colocar na divisão os dias que efetivamente ele faz as entregas. No caso de segunda a sexta, são 5 dias.
pegue essa dica, pegue esse bizu, que você vai esmagar essa questão, que tem sido aí muito comum nas provas. Agora sim, eu vou pegar os 132 e vou dividir por 5. 13 divide por 5, vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Vamos subtrair 13, vamos subtrair o 10, vai sobrar 3. Vamos descer o 2. 32 por 5 vai dar 6. 6 vezes 5, 30. Vamos tirar de 32, vai sobrar 2. A gente já aprendeu o seguinte, esse 26, semanas cheias. 26 sempre caiu na terça-feira. O resto é o que me interessa. Por quê? Porque são os dias para frente. Olha que bonito. E olha que questão que você vai maravilhosamente acertar na prova. Então, isso aconteceu numa terça, vai ser quarta e quinta. A resposta é quinta-feira. E está resolvido o problema. Beleza? Então, é isso. Cuidado, porque se você colocar o 7, adivinha o que acontece? Vai dar a resposta. Beleza? Então, preste atenção no exercício. Se ele está falando de dias, todos os dias da semana, ou um intervalo de dias. A pessoa, se ele fala que trabalha sempre 4 dias da semana, você vai dividir pelo 4. Beleza? Não tenha dúvida, pode usar essa dica, pode usar esse bizu, que eu garanto, como eu falei no começo do vídeo, que você vai acertar todas as questões de MMC. Se você chegou até aqui e viu essas 6 resoluções, eu garanto que você vai acertar todas as questões de MMC que caem na prova, tá? E se você tem um colega estudando, compartilhe com ele esse vídeo e também não deixa de curtir. E claro, se gostou, se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui no canal do professor para continuar acompanhando muito conteúdo de matemática, tá? E agora, como eu prometi, eu vou trazer aí as principais dicas, o bizu, aquilo que vai fazer esse conteúdo grudar na sua cabeça, tá? Pra você nunca mais errar, nunca mais esquecer. Primeira coisa, os problemas que colocam tempos distintos, que ocorrem juntos, e perguntar quando vai acontecer novamente. A gente já viu isso. Então, toda a questão de colocar tempos diferentes, falar que aconteceu junto e perguntar quando vai acontecer de novo, é o quê? Perfeito, MMC. Outra situação, problemas que informam certa quantidade, um único valor e maior do que os valores que eu tenho, porque às vezes pode confundir o projeto com o MDC. Mas o MDC, eu te dou 3 valores e peço para você me falar o maior divisor entre eles. Então, olha a diferença. Estou te dando 3 valores e peço um valor, que é divisor deles. Então, o maior divisor deles. No MMC, não. Eu te falo que eu tenho um valor que vai ser dividido por valores menores. Esse valor que eu estou te dando, ele tem que ser, no mínimo, um múltiplo desses 3 números. Por isso que, mesmo eu te falando do maior valor, ele é um MMC. Então, é isso, tá? Certa quantidade, um único valor e maior do que os valores que eu estou falando no problema, será dividido em partes, pacotes, separados, nunca sobrando nada. Então, se isso tiver no seu problema, é questão de MMC, tá? E lembrando, se ele pedir o menor possível, é o próprio MMC. Se ele colocar no intervalo, leve esse número até lá. Se o problema informar que depois que ele fez essa divisão, que ele separou, que ele dividiu, que ele organizou, sempre sobrou um número, você já sabe. Você já viu nos exercícios aqui comigo. Se está sobrando esse valor, eu calculo o MMC e isso que eu quero que sobre, eu somo. Perfeito. Vou acertar uma questão que muita gente erra na prova. Se envolver dias da semana, o valor do MMC deve ser dividido por 7. Isso se for todos os dias. Ou, de repente, como a gente viu agora há pouco, 5, se ele falar que são apenas nos dias da semana. Então, esses tópicos são os tópicos que mais caem e vão ajudar você a interpretar os problemas. Vamos para mais um? Se a questão falar de folga ou intervalo depois de certo tempo, deve-se somar os valores informados e, a partir dele, calcular o MMC. Quer ver outro exemplo? A gente viu aquele da Débora e do Marcelo. Mas, por exemplo, se o cara fala assim, olha, uma pessoa trabalha 40 minutos e faz um intervalo de descanso de 10 minutos. O outro trabalha 55 minutos e faz um intervalo de descanso de 15 minutos. Eles descansaram agora juntos. Quando é que eles vão descansar de novo? Mesma ideia, beleza? Você pega o valor que ele trabalha, soma com o valor do intervalo do descanso e é esse o número que você vai usar para calcular o MMC, tá? Sempre é o valor de trabalho e o valor de intervalo, se ele perguntou que querem que folguem ou que voltem a trabalhar juntos, beleza? E, finalmente, o meu muito obrigado por você ter chegado até o fim desse vídeo. Agora eu tenho certeza que se cair uma questão de MMC, você vai acertar na sua prova. E te convido a me seguir lá no Instagram, onde semanalmente eu posto muito conteúdo de matemática
para ajudar você a conquistar seu cargo público. Não concordou com alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que esse material está fixado aqui, o link dele está fixado aqui nos comentários, tá? E se precisar falar com o professor sobre algum curso, interesse em algum curso de matemática ou de raciocínio lógico, tem também aí o meu WhatsApp, tá? Lembrando que eu tenho um curso completo para ajudar você a conquistar, agora nesse momento, os cargos de ensino médio da Polícia Civil. É só entrar em contato com o professor, eu garanto que você não vai encontrar curso melhor. Beleza? Então até a próxima aula, fique com Deus e bons estudos sempre. Tchau!